a grande substituição, né? Foi uma substituição à altura. Vamos, sim. Seja bem-vindo, cara. Fala, Eduardo. Pô, sempre você, viu? Sempre você. Eu não sei o que que houve com o Rato, cara, porque ele é um cara fantástico, um cara pontualíssimo, entendeu? Não sei o que está acontecendo com ele. Maurício já tentou contato com ele, não conseguiu. Mas vamos nós, né? Estou aqui para ajudar sempre. Sempre que precisar, Então, estou aqui para ajudar. então, Eu conheço o Rato. Eu me preparei muito para o Rato, escrevi muita coisa para o Rato aqui. Para Walter Thyssen, eu vou dizer o seguinte: Walter Thyssen, ele é presidente da Federação de Sergipe, né? E membro da natação da ISF. Então, ele é membro, não sei bem como se chama ou como se fala lá, é membro mesmo, é assim? Isso. Então, ele é membro da ISF para natação. Então, vai ter um campeonato mundial, vai ter uma competição mundial de natação, Walter Thyssen está lá. E, na realidade, são acho que 6, 7 membros e ele é o mais respeitado. Obrigado por estar aqui. Aí você que está falando, né? Live. E fala um pouquinho da tua experiência com natação, enquanto o nosso amigo Rato não chega, ele vai ficar lisonjeado de você estar abrindo essa palestra dele, essa live dele. Fala um pouquinho da tua experiência, não enquanto presidente, mas como membro da ISF de natação e como nós fizemos nosso mundial aqui no nosso estado. Bom, primeiro, prazer estar te ajudando aí, Eduardo. Nesse momento aí, eu conheço bastante, o Rato é extremamente compenetrado e responsável, deve ter tido algum problema aí no trânsito, realmente. Conheço Niterói, né? Minha esposa, minha família, a família da minha esposa mora em Niterói, então nosso Natal, Ano Novo, quase sempre é em Niterói. Eu sei como é que é aquele trânsito lá, deve ter tido uma dificuldade de chegar mesmo. E eu tive o prazer de já ter Rato aqui em Aracaju também, teve um campeonato brasileiro, que o Rato veio aqui, né, participar, a gente saiu, conversamos bastante até. Ele foi professor da minha esposa também é professora de educação física, então ele foi um professor dela também, né, conhecia ela antes de mim, inclusive, eu conheci mais ele através dela, da minha esposa. Então, uma honra tá aí nesse momento, esperando ele chegar aí para assumir. Desculpa não estar preparado, não sabia, a gente não sabia, né, não tinha combinado, mas obrigado pelas palavras. A minha história com a natação é muito longa, né? Eu fui atleta de natação, não fui um atleta de natação a nível olímpico, nada disso, mas eu fui um atleta que gostava de todos os esportes, natação, vôlei, tênis, eu fazia tudo, até o próprio basquete, que é a sua área aí, já joguei um pouquinho, mas não fui nada exímio. E minha formação, desde que eu entrei em educação física na faculdade, eu sempre quis trabalhar com natação, trabalhei desde o início da faculdade e até hoje eu estou na área da natação. E a natação escolar me encanta. Natação de base, natação para criança, essa natação que a gente traz a criança para esse mundo do esporte me encanta bastante. É uma coisa que eu acho que a gente tem um pouquinho que inverter um pouquinho essa nossa ideia, nossa pirâmide do Brasil, de trabalhar essa base. Não adianta querer chegar a nível olímpico se você não trabalhar a base, né? É da base que você vai tirar os grandes atletas do futuro, né? Eu acho que é um problema grande isso. E eu tenho muita facilidade de trabalhar com criança com base. A minha área sempre foi muito essa. E aí, quando surgiu a possibilidade de fazer com isso melhorasse a nível mundial, né, a natação escolar, que aí eu entrei fui através do apoio do Robson, do Hora, que fizeram uma candidatura minha para ser membro do Conselho Técnico de Natação da ISF, que é a Federação Internacional de Natação. Foi uma honra, né? Uma honra porque a gente sabe que através disso a gente pode estar tentando mudar um pouquinho essa natação aí nível mundial escolar, dentro do que a gente puder fazer, do que a gente puder ajudar. E a gente teve o Mundial no Rio de Janeiro aí na sua casa, né? Na sua piscina maravilhosa que você tem aí, tem tudo de bom nesse Rio de Janeiro. Eu sou carioca, eu adoro essa cidade aí, e a federação, vocês aí, foi um trabalho muito bom. E nós tivemos uma experiência maravilhosa de fazer não só o Mundial, né, o Mundial de basquete, eu estou falando de basquete já, o Mundial de Natação no Maria Lenk, como também aquele brasileiro, né? O brasileiro escolar, para mim, foi muito marcante. A gente conseguiu levar todos os estados para o Rio de Janeiro,
todos no hotel, todos numa piscina de nível mundial, como Maria Lenk, com tudo que a gente sabe que tem, né, Eduardo? Toda aquela estrutura que a gente tem da CBDE tá proporcionando aos alunos agora, que eu tenho certeza que eles não, a grande maioria, 80%, 90% daqueles alunos, eles não teriam possibilidade nenhuma de participar de um evento como aquele. Eu trabalho com atleta de clube também, de competição a nível de federação, e eu sei que é quem paga, né? É patrocinador, é pai que tem que pagar. Então, para esses meninos viajarem para o Rio de Janeiro, para uma competição como essa, só tendo apoio, né? E isso aí foi uma realização de um sonho muito grande e estamos de parabéns aí, toda a Federação Escolar do Rio, como a CBDE, por ter conseguido fazer isso. Legal. É bom ouvir esse tipo de coisa de uma pessoa tão competente quanto você, que, na realidade, nós estamos nesse caminho certo, né? Eu ontem estava vendo aquele programa do Sport TV, do Galvão Bueno. Não sei se você viu. Você não cheguei a ver. Não cheguei a ver. Vi até que você comentou lá, né? Mas eu não vi. Eles convidaram o CEO do COB, que é um antigo judoca, né? O Romero, e o bate-papo foi fluindo. Em determinado momento, um dos cronistas, que não era o Casagrande, porque o Casagrande ontem não estava lá, perguntou se o modelo brasileiro estava correto, o que o COB poderia fazer para esse modelo brasileiro, se era um problema de política pública, e o que o COB poderia ajudar nessa questão. E, na realidade, ele fala muito bem, ele está preparado para ir, ele já passou pela Secretaria de Esporte, né, do governo federal e por aí vai. E em nenhum momento ele cita o nome da CBDE. Né? Em nenhum momento ele fala que a CBDE está fazendo um grande trabalho na base. Ele não diz que o COB está recebendo atletas que passaram pela CBDE, que passaram pelas competições que a CBDE organizou. Em nenhum momento ele disse isso. Então, passou naquele programa, e vocês podem estar vendo isso, né, acessando esses vídeos, que o momento dele poder falar da CBDE e a política pública que está sendo realizada assim nas escolas era aquele. Mas, na realidade, essa briga política não pode ir muito além. Ela tem que ser um unido ao outro. Era o momento de ser tocado o nome da CBDE. O trabalho que a CBDE está fazendo é fantástico. Então, eu acho que naquele momento deveria ter sido feito. A CBDE fez uma competição de natação mundial em que todos os países que chegaram aqui elogiaram a estrutura, a acomodação, como eram tratados, qual o nível da competição, e você pode falar isso melhor do que ninguém, porque você participou dessa organização full time, você chegou aqui dias antes, você saiu daqui dias depois, e na realidade você sente um pouco de falta de prestígio de uma confederação que está elevando realmente o desporto escolar. Não sei o que você pensa disso. Eu acho que, como você falou, né, tem que existir uma união, né? Tem que existir uma união. A CBDE tem feito um trabalho maravilhoso, a gente sabe disso, a política da CBDE, desse trabalho escolar, está fenomenal, né, em todos os sentidos. Agora vemos aí com novos projetos, né? Nós temos aí os patamares, os pilares que a CBDE está lançando, de centro de excelência, de capacitação dos professores, e acho que é uma coisa que faltava, né, para ficar completo esse cenário. E agora esse cenário está completo. Acho que a CBDE está mostrando o seu trabalho, está mostrando as federações, né, as federações todas, de uma forma geral, estão mostrando isso, estão fazendo essa política acontecer dentro das escolas. E realmente não pode ter uma briga, não pode ter uma... Eu acho que o COB, sim, ele tem um alto rendimento, ele tem a função dele como olímpico, como mundial, a nível profissional, mas ali na base, né, que vai ter a formação. Ali na base vai ter formação. E esses alunos aí da base é que vão chegar lá a nível olímpico. Nós temos, Eduardo, eu acho que não tem nem como contar o número de atletas que passaram pelos brasileiros da CBDE, foram para os mundiais e hoje estão configurando como os atletas que vão ser grande chance de ir para a Olimpíada.
São vários. Rio, São Paulo, Minas, são vários que estão assim. Então, hoje a gente vê um atleta, por exemplo, que está indo para fazer um treinamento com a Confederação Brasileira a nível olímpico, e a gente vai olhar, não, ele nadou no Mundial tal, ele foi na competição tal da CBDE. Então, acho que agora com esses pilares aí que a CBDE está vindo, eu acho que vai ser um salto monstruoso, que não precisa mostrar mais nada, né? Não precisamos mostrar mais nada, mas estamos sempre evoluindo. E aí eu tenho certeza que essa evolução que vai acontecer agora nesses pilares aí, a CBDE vai ocupar um espaço maior ainda no desenvolvimento do esporte escolar, dentro da escola, né? Atingir as escolas. Eu também acho isso, e no nosso último fórum, eu me arrisquei aqui, tinha muita gente, né, participando do nosso fórum, e eu me arrisquei a dizer que os próximos 3 anos vão ser decisivos para o desporto escolar brasileiro. Quem vê o desporto brasileiro hoje, daqui a 3 anos, vai ter um susto muito grande, porque é um produtaço, e da forma como está sendo feito, da forma como está sendo elaborado e arquitetado pela CBDE, não tem retorno, amigo. Isso não tem retorno. Bom, a base está muito sólida, né? A base está muito sólida. É verdade. A base não só da CBDE, de como todas as federações estão com uma base muito sólida. Né? Os fóruns estão sendo impressionantes, os projetos que estão acontecendo estão sendo maravilhosos, e vai crescer muito, com certeza. Eu concordo com você. Eu reafirmo o que você falou nos próximos 3 anos aí. Pode assinar meu assinatura embaixo, né? Aí. Obrigado. Não, tá não, com certeza. Eu não estou sozinho. Não, tá não. Olha só. Deixa eu ir mais a fundo por você e aproveitar a tua experiência. Não vou te jogar em furada, porque na realidade você é bem competente, tá? Eu quero saber a tua opinião, e ela é analisada por um membro técnico da ISF. Um membro técnico da ISF não é qualquer coisa. Qual a importância lúdica da natação para um aluno? E compara isso a importância da natação em si, competitiva, para o atleta. A natação... esse paralelo aí. Bom, acho que a natação, a primeira coisa que a natação ela devia ser ensinada de forma massificante para todo mundo. A natação, primeira coisa, é lance seguro de vida, né? Nosso mundo, nosso planeta é muito mais água do que qualquer coisa, né? Do que terra. Então, nós temos que ter a natação basicamente como uma política mesmo. Né? Quantos afogamentos acontecem no mundo de crianças porque não aprenderam a nadar? Infelizmente, o acesso à natação não é tão fácil, né? A gente sabe que normalmente é clube, academia, são escolas de natação, né, que tem esse acesso. Então, isso é um ponto muito, muito importante. Eu bato muito isso, que todo mundo devia aprender a nadar. Toda criança devia ser a primeira coisa a aprender a nadar. Para a gente evitar acidentes, nós temos hoje no mundo todo, no Brasil, muito grande. E a natação, além de ser um esporte completo, ela é uma coisa que você tem uma vertente enorme, Eduardo, de trabalhar com criança. Você tem muita opção. Infelizmente, algumas pessoas entendem que a natação é simplesmente botar na água e ir para um lado e para o outro, para um lado e para o outro e pronto. Não, dentro de uma aula de natação para criança, uma idade escolar, você tem uma fantasia para trabalhar com eles. Você tem tantos fundamentos, tantas coisas que você pode trabalhar com as crianças, que no futuro dela vai ser muito benéfica. Na parte motora, na parte cognitiva, na parte mental, na parte psicológica. Então, como todo esporte, a gente sabe disso, né? Mas a natação ela é muito forte nisso, porque a criança está num meio totalmente diferente. A água é um meio prazeroso, a água é um meio agradável de criança estar. Né? Você pega os seus filhos aí, pega os netos, você vai para um clube, eles querem ficar na piscina o dia inteiro. Não querem fazer mais nada, por isso ficam na água o dia inteiro. Então nós temos que aproveitar isso, nós temos que aproveitar a natação, esse prazer que é da criança estar na água, para desenvolver todo o aspecto cognitivo da criança. Infelizmente, a gente tem que admitir que nem todo mundo tem esse pensamento, às vezes não consegue implantar isso. E aí vai colocar a criança somente para nadar, e aí vem outra parte. Quando aprende um pouquinho a nadar, já quer botar em competição. E aí você vai ter um processo contrário. A criança, para ir para uma competição, para ela estar participando de um evento competitivo, ela tem que, pelo menos, ter condições de participar de forma correta, de forma certa, que não tenha uma decepção. Não falo decepção em perder, ser o último lugar.
de uma prova. Isso é normal, acontece, faz parte do nosso aprendizado. Ganhar, perder, ser o último, o primeiro, né? A vitória e a derrota tem que ser trabalhadas da mesma forma. Não pode ter a derrota é boa, ruim e a vitória é muito boa. Não, sempre é bom perder e é bom ganhar. Mas só que a gente tem que aproveitar a criança e não deixar que aconteça o seguinte. Vou dar um exemplo bem básico. Ir para uma competição de uma prova de 100 metros borboleta, a criança não consegue fazer os 25 direito. Então ela vai parar no meio da piscina. Ela vai precisar de ajuda. Alguém vai ter que ir lá pular para pegar ela, porque ela vai cansar. Entendeu? Então, assim, vamos ter um pouco de cuidado com isso. Temos que saber. Não é o tempo, não estou preocupado se é o tempo bom ou o tempo ruim. É ela fazer de forma correta. Com a técnica legal, condição física boa, e ela completar aquilo ali. É uma coisa assim, a gente tem acompanhado isso em competições, não falo em nível escolar, ou de CBDE, ou de qualquer outro nível. A gente sempre tem aquele professor que, eu quero ganhar a competição. Para ganhar, eu tenho que botar muita criança, né? Porque é pontos. Aí, quando bota muita criança, vai entrar aquela criança que não está tão boa. E aí, o professor coloca na competição. Pode ser a primeira e última vez dela. Pode ser a primeira e última. Ela pode ter não porque ela não ganhou, mas porque ela ficou muito atrás, porque ela parou no meio, porque ela não completou a prova. E aí vem o pai. Infelizmente, as crianças olham muito para o pai, né? Existe uma teoria, inclusive, que se você parar para analisar, e é interessante analisar isso, qualquer criança, quando ela faz um ponto no vôlei, ela faz um ponto, uma cesta no basquete, quando ela acaba uma prova de natação, aonde é o primeiro lugar que ela olha? Ela busca o pai na arquibancada. Ela busca os pais na arquibancada. Ela busca os pais em todos os lugares. Porque ela quer o quê? Ela quer a aprovação do pai e da mãe. Ela quer que o pai olhe para lá, para ela e faça um sinal de ok, que ria, dê um tchauzinho, que comemore. Então, se ela não completa aquilo, ela vai olhar para o pai com cara de frustrada. Né? E aí vem o outro lado também, que quando você bota uma situação da criança dessa, o pai às vezes não entende muito dessa parte psicológica, né? Não entende muito como deve ser trabalhada essa parte da criança. E aí ele olha e fala, foi ruim, foi péssimo. E aí é complicado, entendeu? A gente tem que entender que nós temos na mão uma ferramenta preciosíssima. O esporte escolar é precioso. O esporte, de uma forma geral, é muito precioso e muito importante na vida de todo mundo. Mas nós temos que saber muito como trabalhar isso, para isso não ser o contrário. Né? E o esporte ser uma coisa frustrante que desanime a pessoa, a criança. Perfeito. Deixa você respirar aí um pouquinho. Queria colocar aqui a felicidade de estar recebendo nessa sua live improvisada, mas que está fantástica até agora, o presidente Alexandre de São Paulo, está aqui batendo palmas para você, uma autoridade chamada Emerson Sicarini, o nosso amigo Vevé, presidente de Minas Gerais, também está aqui. Tá? O árbitro internacional de xadrez, Carlos Eli, também está aqui presente. E um amigo meu contemporâneo de faculdade, o Márcio Andrade, também está presente aqui. Na realidade, Valdir, esse bate-papo nosso é um bate-papo importantíssimo e amoroso, como o Vedé está marcando aí os corações para a gente. Ele é um grande parceiro, o Vedé é fantástico. E o que eu tenho que te colocar é o seguinte, a gente trabalha com um público, que o público escolar é um público diferenciado, né? É um público que o pai sempre está esperando mais do que, na realidade, a criança pode dar, tá? Porque, normalmente, ele acha que o filho dele é o grande, o filho dele é o maior, o filho dele é o mais forte, e o filho dele é o melhor de todos. Nós, pais, sempre achamos isso. E temos que estar preparados, nossa cabeça, para essa questão, que é importante. Tá? Mas, na realidade, o que eu vejo hoje, eu que participei há muitos anos do esporte, quando no esporte aí fui atleta, e vejo o seguinte, o cuidado hoje que a gente tem que ter com o esporte, na realidade, é pela frustração. Você disse muito bem. Uma criança que não tem condição de nadar 50 metros de borboleta não pode cair numa piscina e parar em 25. Porque aquilo ali é a frustração final dela, ela não vai nadar de novo. Então, nós temos que ter a participação, sim, a gente quer fazer, massificar, a gente quer ter a participação, mas de uma coisa que a gente possa ter o seguinte, aquilo pode acontecer, aquilo é plausível, então nós vamos fazer aquilo acontecer.
bom, aquilo poderá ter um problema, de repente vai faltar fôlego, então não vamos fazer. O que você acha de festivais de criança de 11, 10 anos? Você acha que é legal? Você aprova? Você não aprova? Essas crianças estão na escola, no seu quinto ano ou no seu sexto ano, então, né, estão ali um brincando com o outro, um zoando o outro, a palavra é justamente essa, muitos sofrendo de bullying. E o que você acha disso, dessa competição, olha o termo, competição dessa faixa etária? Eu acho que todo evento, toda competição, ou seja festival, ela tem que ser muito bem elaborada de acordo com a faixa etária que você está trabalhando. Existe, sim, competição a partir de 9 anos, né? Na própria confederação de natação, é a partir de 9 anos que você já pode ser federado para participar de competição oficial de clubes, né, por exemplo. E existem os festivais de escolinhas, festivais infantis. Esses festivais infantis, se for de uma forma bem elaborada, com os devidos cuidados e a preocupação de evitar ao máximo a frustração das crianças que estão lá participando, é fundamental. Eu acho muito interessante, porque existe o estímulo, né? A criança que aprende, ela também quer um estímulo, ela quer ter um desafio, ela quer ter alguma coisa para ela vencer. Nem que seja melhorar um pouquinho, nadar mais rápido, né? O meu filho tem 9 anos, ele participa do festival desde 6 anos, 7 anos. E o que é a meta dele? A meta dele é melhorar o tempo dele. Não interessa se ele é primeiro. Existiu uma pressão muito grande quando ele foi pela primeira vez no festival, porque ele é filho do professor Walter, né? O professor Walter aqui em Sergipe 13 vezes. Amigo, 13 vezes. Terrível. Como você sabe, eu sou dono de escola. Eu sei. Meus filhos são sempre vidraça, filho. Meus filhos, graças a Deus, criados e tal, já passaram de universidade, 2 ainda está fazendo uma universidade, mas coitados. O filho do Eduardo pode, todo mundo pode. Eles são vidraça. E o seu filho também é vidraça dentro d'água, né? Exatamente. Então, ele participa de eventos, festival, desde 6, 7 anos de idade, que ele aprendeu a nadar muito cedo. Com 1 ano ele já sabia nadar, porque, como eu falei, é seguro de vida. Então, desde 1 ano que eu não me preocupo mais ele ficar sozinho perto de piscina. Olho, lógico, mas o cuidado é muito menor, a preocupação é muito menor, né, vamos dizer assim. Mas ele participa do festival, e aí a preocupação de todo mundo, e a minha também, era como ele vai sair na primeira vez? Se ele não for muito bom, e aí? Se ele não ganhar, o que vai acontecer? E ele não ganhou, e ele não é o melhor atleta de natação que existe. E eu tenho N recordistas sergipanos que eu que fiz. Né? Eu sou 13 vezes campeão sergipano invicto de competições aqui. Mas, o que eu trabalho com ele? Vamos ver se ele melhorou o pulo, vamos ver se ele melhorou o tempo. Se ele melhorou, não tem problema nenhum. Ele ganha medalha, todo mundo ganha medalha. É importante isso. No festival de criança, todos devem ganhar premiação, todos. Do primeiro ao último, porque não existe último para criança, não. É muito frustrante ser uma competição e ver só 3 do pódio ganharem e eu que fiquei em 4º, 5º, 6º, o último não ganha nada. Nós temos que ter premiação para todo mundo. É importante trabalhar isso, é importante a gente conversar com os professores, entender, os professores entender do mecanismo. É importante a gente passar isso para os pais na arquibancada, sabe, Dado? Quando a gente está num festival desse, a gente não vai nunca chamar o pai, a gente não tem acesso a pai, a falar com todos os pais ao mesmo tempo, a gente não tem. Mas dentro de uma, vamos dizer, de um som durante uma competição, você tem N possibilidades de ver uma criança chegando em último e falar, isso aí, vamos lá, que lindo, como tá nadando bem ela, o importante é estar chegando. Aí o pai tá na arquibancada e aquele último lugar do filho se torna um aplauso da torcida toda, porque ele chegou e completou a prova bem. E aí você tem a usar o som para isso, para você estar explicando para o público, para os pais, que o importante não é ganhar, não é ser o melhor, é estar competindo nessa faixa etária. Então, se o festival for pensar dessa forma, concordo. Se for um festival onde só ganha um, tem uma cobrança de regra muito grande, festival, as regras são minimizadas. Nós podemos, é uma live, inclusive, que eu estou tentando organizar com algumas pessoas de modalidades diversas, como nós podemos fazer algumas mudanças em regras de todas as modalidades para flexibilizar sem se complicar. Por que isso? Porque a gente sabe que, se a gente flexibilizar uma regra,
de uma competição de natação, por exemplo, se a gente flexibilizar uma regra de competição de natação, por exemplo, e aquela criança fizer uma coisa errada, uma coisinha errada, simples, que não afeta resultado nenhum. Vou dar um exemplo bem básico para você. Quando está chegando na borda, no nado peito, você tem que tocar com as duas mãos simultâneas na parede. Não pode ser nenhum milésimo de segundo antes da outra. E aí, esse milésimo não vai afetar em nada a colocação dela, porque o outro menino que chegou 2 metros atrás. Então, não vai afetar aquilo ali naquele momento. Então, temos 2 caminhos. Se classifica a criança, porque ela tocou a mão separadinha, imagina, para dar para o outro, ou mantém. Lógico, vamos manter e dar a medalha para o outro. Mas aí vem o problema, né? Vem, infelizmente, às vezes, o professor e, quando não muito, o pai questionar porque ele não desclassificou aquele primeiro lugar porque tocou na mão separado. Então, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter essa flexibilização, mas em forma regulamentada. A gente pode fazer uma flexibilização, mas está implícito no regulamento próprio daquela competição que pode acontecer aquilo. E se acontecer aquilo, não vai afetar. Nós temos isso aqui num evento que a gente organiza aqui, que na natação, a partir de 11 anos, que é o petisco que a gente chama, só pode dar uma saída. O que significa uma saída só? Se você pular antes da hora na prova, você está desclassificado. Você não tem a segunda chance. É uma vez só. Se você pular antes, você está queimado, você desclassificou. Isso é no petis, né? Que chama de 11, 12 anos, né? 9, 10, você tem 2 chances. Você pulou a primeira, não deu certo, volta, vai a segunda. Se você pular de novo, infelizmente, tem que desclassificar, senão fica pulando o tempo todo. Mas no petis, que é 11, 12 anos, não tem essa possibilidade. No nosso evento tem. E deixou claro isso para os pais e professores, que todos até 12 anos podem ter uma saída única, queimada uma. Porque o nervosismo da criança é muito grande. Ele não pulou porque ele quis ganhar, não. Às vezes os que pulam antes são os mais fraquinhos, é os que estão começando. Eles têm medo da prova. Aí o árbitro fala, as suas marcas, puf, já pulou. Aí você olha para aquele criança e fala, ele não pulou porque ele quis. Ele pulou de nervosismo dele. E você vai penalizar a criança tirando ela da prova? Não, chama ela, explica para ela, faz com calma. Se puder, fica do lado dela. Ó, calma, quando ele fizer o pé da campainha, você pula, viu? Calma, espera. É apoiar. Nós temos que ajudar a criança. Então, isso acho que podia ser elaborado, Eduardo, para todas as modalidades. Para a gente poder ter festivais onde a criança tivesse mais condições de desenvolver a modalidade sem tanta rigidez na regra. Concordo contigo em gênero, número e grau. É isso aí. Tá? Eu acho que a participação é importante e a questão educativa mais ainda. Não adianta só penalizar aquela criança porque a regra está escrita daquela forma. O mais importante para ela naquele momento já está frustrada porque feriu um regulamento. Vai ficar mais frustrada porque vai ficar fora. Não, você vai educar e vai mostrar que aquele momento não era um momento para aquilo, que o nervosismo levou àquela questão. Zé Reinaldo do Acre chegou aí, viu? Mandou um alô para você. Disse que você é fera na água, viu? A live mais improvisada do ano. Essa foi. E olha, o Rato vai ficar nos devendo, hein? A nós dois. Tá? Acabou de entrar, fazer uma com ele. Acabou de entrar o Birabelo. É um dos profissionais de basquete que conhecem mais o basquete. Já foi comentarista da Sport TV, já foi comentarista de várias empresas, né, de divulgação. Hoje está na Fox, já foi técnico do Vasco da Gama, já foi atleta, muito disciplinado, um grande mestre, um grande professor, está aqui nos prestigiando, acabou de entrar. O Valcir Brito, lá de Niterói, também é outro desportista, é outra pessoa fantástica, também está aqui nos prestigiando também. A Mônica acabou de entrar também aí. Eu tive uma indagação, a Júlia também. Oi, Júlia, seja bem-vinda aí. Tive uma indagação para você falar um pouquinho, para dar uma retrospectiva da última Ginasíade em respeito à natação em si. Pode falar um pouquinho da última Ginasíade, da participação brasileira? Está lembrado? Né? Eu peguei pro pé. Sabe quem falou isso? Já vou te entregar.
foi Jesus. Falou assim, pergunta para o Walter, é sinal que você deve estar por dentro da situação. Mas se nesse momento não estiver, fique tranquilo que eu reconheço que você está nos salvando dessa live hoje aqui. Tá? O pessoal que está chegando aí, Walter Thyssen é membro da Federação Internacional do Desporto Escolar, na área de natação, é presidente da Federação Sergipana de Esporte Escolar, estava aqui presente para participar dessa nossa live como ouvinte, e na realidade aconteceu alguma coisa muito séria com o Rato, porque nosso staff todo está atrás dele e não acha, e na realidade ele está fora de sintonia, não atende telefone, não dá mensagem. A última vez que viu o telefone foi 4 e pouco da tarde. Estamos preocupados com o Rato. Agora, falando sério, é uma pessoa super responsável, super competente e não fura. Então, aconteceu alguma coisa, Deus queira que não seja nada grave e que a gente possa estar fazendo essa live outro dia. Mas se você não puder falar... Verdade. Não é? Preocupante. De que você está aqui quebrando um galho, não, você está quebrando uma árvore. Tá, né? Tá falando isso? Pode? Eu posso pincelar sobre ginásio, porque assim, é muita competição, né? São muitas competições, eu posso não lembrar de números, né? Mas eu posso falar na trajetória, né? A última ginásio foi em Marrocos, né? E foi uma competição assim, muito interessante. Infelizmente a natação ficou um pouco isolada, né, que a gente ficou numa cidade e as outras modalidades foram em outra. Jesus foi até um dia lá cobrir a natação. Mas, assim, a natação, eu posso fazer uma pincelada geral, porque nós temos em anos pares as ginasias, né, e anos ímpares os mundiais da natação e das outras modalidades. Então, existe uma confusão muito grande de um para o outro. Né? A ginasia foi em 2018 e o mundial foi em 2019, que foi do Rio de Janeiro. De uma forma geral, pincelando a natação, eu posso fazer melhor, eu posso fazer uma pincelada da natação de forma geral do Brasil. Né? Alguns anos atrás, a gente foi para a primeira ginasia, primeiro mundial de natação em Israel. Inclusive, eu vi que a treinadora, a Maresa, entrou, a treinadora de Santa Cecília, lá de São Paulo, ela foi representando o Colégio Santa Cecília nesse mundial. E nós tivemos uma medalha do Felipe Bolsas. Então, no primeiro mundial que o Brasil foi da ISF, nós trouxemos uma medalha de ouro nos 50 metros livre. E aí, se passaram os anos, a gente começou a fazer esse trabalho junto com vocês, com as federações todas, a fazer esse trabalho de cada vez mais trazendo eventos, campeonatos brasileiros mais interessantes. A CBD apoiou muito, a gente evoluindo os brasileiros, né, de uma certa forma. Aí a natação foi evoluindo, nós começamos a fazer brasileiros mais fortes e as nossas seletivas foram ficando mais fortes, a natação foi evoluindo de uma forma grandiosa. Não posso dizer assim, que no passado a gente tinha que catar alguns alunos para irem para o Mundial, né, porque nem todo mundo participava dos brasileiros, né, das seletivas, né, e a gente foi crescendo e praticamente todos os estados começaram a mandar as suas melhores representações para os brasileiros. E isso fez com que a natação do Brasil a nível mundial, tanto na gimnasíade como nos mundiais, como teve no Rio, aumentasse muito. Nós hoje somos, tanto na gimnasíade como no mundial, referência da natação. No último mundial, aí, onde chegamos? Vamos falar onde chegamos, né? Saímos da primeira medalha lá em Israel, se eu não me engano foi em 2013, pode ser que a Marisa lembre aí, se ela tiver, ela bota aí, foi 2013, e chegamos agora, em 2019, no Mundial do Rio, como campeões mundiais. Saímos de uma medalha em 2013 para 2019 como campeão mundial na seleção masculina e feminina, e muito bem representado também por 2 escolas, né, você sabe, que participaram, ganharam o brasileiro, e foram, acho que 4º lugar, o 5º lugar geral entre várias escolas do mundo todo. Então a evolução da natação brasileira a nível escolar foi muito grande. E como eu falei, nesse último Mundial, nós estávamos com a nata da natação na categoria 15 a 17 anos. E aí você vai perguntar, mas essa nata saiu da onde? Todos foram para o brasileiro. Todos participaram do brasileiro. Isso é uma coisa que a gente se orgulha muito, que até hoje a CBDE só leva quem participa das suas seletivas. Que isso é uma coisa muito importante. Não adianta falar assim, vamos fazer seletiva, mas aí tem um atleta muito bom que não foi e vai. Não, aí não adianta. A gente tem que ter essa participação seletiva, que é a base. Se a gente não tiver seletiva com todo mundo, como é que a gente vai evoluir em termos de confederação? Então, a gente teve esse retrospecto muito grande, muito bom.
de sair de uma medalha para, se eu não me engano, eu posso errar agora o número, mas foram 37 medalhas que o Brasil teve agora no último Mundial no Rio. E uma coisa importante, que é bom para as pessoas saberem, né? Você estava aqui, você está aí na sua federação, você organizou junto com a gente e sabe como é que foi. A importância que a ISF, que é um patamar que a CBDE e nós também buscamos, do esporte escolar ser tratado para crianças, adolescentes, crianças, né, que são jovens, que não é só como um profissional. O profissional ele vai para uma competição fora, no mundial, a nível mundial, de confederação, de clube e tal, ele vai do hotel para a piscina, da piscina para o hotel, do hotel, piscina para o hotel e volta para o seu país. Nós temos a preocupação de ter um dia cultural, num dia de conversa, aquela da Noite das Nações. O dia cultural, no Rio de Janeiro, levamos todos os atletas para conhecer o Rio e o Cristo Redentor. Ou seja, eles tiveram a possibilidade, dentro de uma competição oficial, com melhores atletas do mundo nessa idade, foram fazer um passeio turístico. Isso faz parte do esporte educacional. Nós temos que dar a oportunidade às crianças fazerem esse intercâmbio cultural e social. Porque de noite, nós temos aquele momento da Noite da Nação, onde eles se conhecem e conhecem as coisas dos outros, as comidas, as danças. Então, assim, a nossa evolução a nível de natação, Eduardo, eu posso falar para você que está muito forte mesmo. Marcar aqui a Patrícia, ela está entrando aqui, com o Marquinho também está entrando. O pessoal está saudando você aí, falando que a tua palestra já se tornou uma palestra, viu? De uma questão improvisada passou a ser uma palestra, mas, gente, o Walter Thyssen é uma pessoa muito competente, e competência não falta para essa pessoa que está falando aqui como um apaixonado da natação, do esporte da água, né? Isso é muito, muito importante. Vamos chegando aqui para os nossos últimos 10 minutinhos, e eu queria colocar alguma questão mais importante nisso aqui. Você acha que o clube ele atrapalha o atleta escolar? Você acha que o clube, com as suas exigências, com as suas questões, não vou deixar você mal, tá? Mas são coisas importantes a serem faladas. Porque a minha opinião é que daqui a uns anos o clube vai deixar de existir. Eu estou vendo e eu sigo e eu gosto da filosofia americana do desporto. O desporto na escola, o desporto na universidade e os desportos profissionais, saindo para o profissional. A gente não vê clube. O clube lá é o clube profissional. Antes do profissional, o que é? É a escola e a universidade, que é o que eu vejo aqui. A grande maioria dos clubes, Walter, estão falidos. Os clubes estão falidos. 3, 4 clubes eu estou falando de Rio de Janeiro, tá? Estou falando de Rio de Janeiro, com todo respeito aos outros estados. Falando de Rio de Janeiro. A grande massa dos clubes do Rio de Janeiro estão falidos. Isso é uma realidade. Então, eu acho que a saída, e aí eu louvo a participação do nosso presidente Antônio Hora, é a questão educacional, é o esporte educacional. E saindo daí, vamos para a questão da CBDU, do desporto universitário. Vamos virar esse jogo, vamos ter uma política pública aqui que incentive o esporte na escola e incentive o esporte na universidade. Por que não no clube? Porque o clube está acabado. Na realidade, 3, 4, 5, 6, que tem condição hoje de buscar uma parceria, de buscar um projeto incentivado, consegue desenvolver. E aquele que não consegue? Por uma série de fatores que não consegue ter esse incentivo. Então, a minha visão é a saída é a escola, é o desporto na escola, o desporto na universidade. O que você acha do clube? O clube atrapalha isso tudo aí? Então, assim, eu acho que, primeiro, a nossa velha frase, né? O esporte começa aqui, na escola. A gente sabe disso, é fundamental. A gente tem que entender que, num passado, eu peguei isso no meu passado de atleta, como eu falei, não muito profissional, mas eu fui atleta de várias modalidades.
os clubes tinham trabalho, né, de base, tinha escolinhas, tinha escolinha de vôlei, tinha equipe de vôlei infanto, juvenil, basquete e tal. E isso foi diminuído bastante, né, até mesmo por causa das condições financeiras mesmo, de manter uma equipe, né, manter escolinhas é complicado, porque normalmente o atleta não quer pagar, ele não paga, né, então é complicado você manter. E pode ser um caminho, sim, eu acho complicado. Os clubes hoje que não conseguirem ou ter uma parceria, ou ter um investimento alto de alguma empresa, só pelo clube mesmo, aquele velho atleta, né? Como é que chamava? Sócio-atleta, né? Tinha sócio-atleta. Ou sócio-atleta ou patrocinador, né? Exato. Tá ficando difícil, cada vez mais difícil isso, né? Mas assim, Eduardo, eu vim de clube, eu trabalho com clube de competição, participo das competições da Confederação de Natação, né, normal. Eu acho que não pode existir uma rivalidade entre escola e clube. O clube existe, está aí, ele é importante porque ele é o acesso às competições como Olimpíada, como os brasileiros, os mundiais, né? Eles que levam, não são as escolas, são eles que levam. Então, assim, o que pode existir é importantíssimo, existir uma adequação de calendário. Eu acho que não pode ter, assim, aquela questão, não, eu não vou liberar meu atleta porque vai atrapalhar a competição daqui a um mês do meu clube. Infelizmente isso acontece. Alguns clubes não liberam os atletas para participar das competições escolares. E a gente sabe que não é legal. Para quem não é legal isso? Para quem não é bom? É para as escolas ou são para os clubes? Não, para os alunos. O único que está prejudicado nessa história são os alunos. Então, eu acho que o mais correto é de ter um alinhamento de calendário. Né? Vamos lá, qual competição que é da CBD é importante, escolar, é esse aqui? Então não vamos botar nenhuma competição junta. Vamos evitar as competições de lá ou de cá para não ter esse confronto de datas. São crianças, são 15, 16 anos, não podem ser proibidos de nada, né? É complicado se proibir. Mas também sabe que ele tem uma bolsa, às vezes ele tem uma garantia, uma moradia, e se ele não der resultado no clube, ele perde aquilo. Então, existe essa situação que a gente tem que tratar muito bem, porque a gente não quer prejudicar ninguém, né? Nenhum aluno. E, na verdade, vai acontecer uma hora que o aluno vai escolher para onde ele quer ir. Qual o caminho que ele quer tomar? Ele quer ir para essa competição ou quer ir para aquela? Ele quer ir para um brasileiro que depois ele vai para o Mundial lá na China no que vem, ou para outra competição que ele vai ganhar uma medalha só? Então, vai ter uma hora que o aluno vai escolher. Então, antes de chegar essa hora, de ter que botar um aluno na parede para ele escolher alguma coisa, eu acho que a gente tem que ter esse confronto de ideias. De falar, não, vamos tentar evitar o calendário. Coisa simples, que não se faz no Brasil. Não se faz no Brasil, não tem, ninguém consegue juntar calendário, fica aquela confusão, né? De cada um tem seu calendário, a sua competição mais importante que essa, eu não mudo minha data, você muda a sua, não, eu não mudo a minha, e fica isso. E o único prejudicado é o aluno, é o único prejudicado. Então, eu acho assim, se o clube tratar dessa forma, tanto como a escola também, se for tratar dessa forma, não, você é meu aluno, eu te dou bolsa de estudos e você não vai competir mais nada. Qualquer um que fizer isso, tá fadado ao aluno um dia escolher, por um ou por outro lado. Então, quanto mais puder unir isso, né, se a escola tem uma parceria com o clube, vai lá e conversa com o clube, tem essa competição aqui que é importante para o meu aluno participar, então, por favor, não bota no calendário dele nada nessa competição, e vice-versa, o clube vai lá e vê. Então, aí seria muito bom para ambas as partes. Né? Enquanto existem os dois, ambas as partes estarão usufruindo. Né? Para não ter esse dilema do aluno, coitado. E o pai também fica nesse dilema, porque sabe que o menino quer ir para a competição, ele treinou no clube, ele quer ir. Mas ele também quer ir para aquele brasileiro lá no Rio, no Maria Lenk. Ele vai deixar de Maria Lenk na competição. Entendeu? Porque o clube não deixou. Então, assim, acho que o caminho não é esse. O caminho é a gente tentar sempre estar conciliando as coisas para o aluno não ser prejudicado, que é o único que é prejudicado. Tá. Vou deixar você com as suas considerações agora finais, tá? De antemão, quero te agradecer imensamente para quem ia fazer uma preliminar, acabou fazendo a preliminar e o jogo de fundo, né? E, por sinal, ganhando esse jogo de fundo de goleada, você foi fantástico, as suas colocações são importantes, você é uma pessoa muito competente, uma pessoa com uma experiência incrível nessa área. CBDE sabe muito bem, aqui ela delega a direção da natação nacional a nível escolar, e isso aí eu tiro o chapéu, que eu vi presencialmente aqui no Rio de Janeiro, a conduta que você teve aqui no nosso Mundial, antes no nosso brasileiro, conduta isenta, mesmo sendo presidente de uma federação, conduziu isentamente toda a competição, um cara querido por todo mundo, é um cara fantástico, e eu quero te
agradecer por esse momento aqui desse jogo de fundo. E deixo você com essas considerações finais aí. Bom, primeiro dizer que foi um prazer, verdade? Foi um prazer, eu amo realmente o que eu faço, sou apaixonado por isso, faço sempre que precisar, de qualquer forma, não tem negócio se vai receber, não vai receber, eu estou presente sempre, né, porque eu gosto. Foi um prazer estar participando dos seus projetos aí da live, estou acompanhando todas, né, agradecer mesmo, acho que você está fazendo um trabalho maravilhoso, o Rio é um potência, o Rio de Janeiro é uma potência escolar enorme, né, que a gente tem que estar brigando para conseguir uma vaguinha, alguma coisa aí com o Rio de Janeiro, né, no nosso estado, mas isso aí é fruto do seu trabalho, fruto da sua equipe aí, do pessoal que eu já vi, do Maurício, está com você aí, que tem certeza que é um excelente profissional, que vai agregar muito aí, vai crescer muito, e agradecer muito mesmo, porque foi improvisado, desculpa aí, eu não tinha preparado, estava aqui relaxado para ver a live, tranquilo, para ver a live, acompanhar, mas ainda bem que eu pude contribuir de alguma forma, com alguma coisa, para quem está assistindo aí, para o seu pessoal do basquete. Eu vi que tem pessoal meu da natação que entrou também aí, minha esposa, alguns atletas, que eu tenho aí vários. Então, que eu pudesse contribuir, eu estou à disposição sempre aí da federação de vocês, de você, para a gente poder sempre estar ajudando, nos ajudando sempre. Tá, então, obrigado aí obrigado pela paciência e pelo privilégio de estar aí com vocês. Tá, eu agradeço demais mais uma vez aqui, né, a você. Quero aproveitar a tua presença aqui e divulgar que nós vamos ter, no próximo mês, um torneio de embaixadinhas. Então, na realidade, é uma coisa nova, é uma coisa que a gente vai aproveitar a pandemia. Ó, você já está recebendo um coração aí, ó. Tá vendo? Tu falou nela, ela já mandou o coração, viu? Que bom, que bom. Já vou dormir em casa hoje, hoje. É verdade. Cris, um abraço e um beijo para você. Então, vamos ter esse torneio de embaixadinhas, cada criança na sua casa, vai ser transmitido pela plataforma Zoom e transmitido para todo o público pelo Facebook. É uma inovação aqui do Rio de Janeiro, através do Maurício, através de Tereza, Evaldo, Luana, Felipe, vai ser no dia 15 de agosto. E eu faço uma vontade aqui minha, né, que a gente possa fazer um campeonato brasileiro de embaixadinha. Que os meus vencedores aqui no Rio de Janeiro, a gente possa estar colocando junto com o pessoal do Sergipe, pessoal de São Paulo, pessoal do Acre. Nós temos a plataforma para fazer, temos o Facebook para realizar. Vamos aproveitar esse tempo de pandemia para nos estarmos juntos em competições brasileiras. O que você acha? Se eu não conseguir os outros, você faz o seu aí, eu faço o meu e depois a gente faz uma competição. Já estamos dentro já. Já então, vou fazer a minha aqui já. Já vou organizar a minha. Já estamos dentro já. Exato. Walter, olha só, um grande abraço para você, cara. Obrigado de coração. Você é fantástico, viu? Obrigado a você, Eduardo. Tamo junto aí. Precisando de qualquer coisa, pode chamar. Tá falado. Gente, um abraço. Obrigado pela presença aí. Forte abraço.